Um faxineiro com uma vontade incrível de aprender e que, mesmo sem estudo, conseguiu se tornar vice-presidente de uma das 500 maiores empresas do mundo. Essa é a história de Richard Montañez, a qual irei te mostrar em detalhes a partir de agora. Seja bem-vindo, esse é o canal Progresso SA. Aqui nós conheceremos as mais incríveis histórias de superação e de progresso. Caso goste do vídeo, clique no gostei e considere se inscrever no canal para não perder nenhuma dessas maravilhosas histórias. E agora, vamos ao vídeo. Filho de imigrantes mexicanos, que assim como muitas famílias, foram tentar a sorte nos Estados Unidos, mais precisamente no Vale do Cucamonga, na Califórnia, Richard cresceu em uma casa que só tinha um cômodo, o qual ele dividia com mais 13 membros da sua família. Quando criança, ele tinha medo de ir à escola, e como não falava inglês, tudo se tornava ainda mais difícil. Na sua turma da escola, as outras crianças tinham profissões dos sonhos para quando crescessem. Elas queriam ser astronautas, médicos, artistas famosos, porém ele nunca teve uma resposta para essa pergunta. Segundo Montañez, não haviam sonhos de onde ele veio, por isso não tinha sentido ter sonhos de um futuro que ele nunca conseguiria tornar realidade. Certa vez, ele levou um burrito para a escola, mas seus colegas nunca tinham visto aquela comida antes e não paravam de olhar. Com muita vergonha de todos, ele então colocou o burrito de volta na mochila. No dia seguinte, ele então pediu para sua mãe fazer um sanduíche, que era um lanche comum para todos. Mas ao invés disso, sua mãe fez 2 burritos e disse: "Um é seu, o outro é para os seus colegas." Dias após, ele começou a vender os burritos na escola, de tão populares que eles ficaram. Ele disse: "Eu aprendi naquele momento que havia algo especial sobre ser diferente, que havia algum motivo para que nem todos nós caibamos na mesma caixa." Richard teve que parar de estudar na 4ª série para trabalhar e ajudar a família a pagar as contas. Ainda muito jovem, trabalhou em diversas fazendas e fábricas, exercendo as mais diversas funções. Em 1976, aos 18 anos, um vizinho informou Montañez sobre uma vaga de zelador na fábrica da Frito-Lay, que estava sendo inaugurada no final da estrada. O trabalho pagava $4 por hora, o melhor salário que ele já havia ganhado em sua vida. Como mal sabia ler e escrever, ele pediu ajuda para sua esposa para preencher um currículo. E chegando na entrevista, ele foi contratado na hora. No seu primeiro dia de trabalho, seu avô o puxou de lado e disse: "Garanta que o chão fique brilhando e deixe eles saberem que foi o Montañez quem esfregou." Richard seguiu o conselho para se certificar de que se tornaria o melhor zelador que a Frito-Lay já tinha visto. Toda vez que alguém entrasse na sala, ia sentir o cheiro de limpeza. Eu percebi que não existe isso de ser só um zelador quando você acredita que vai ser o melhor. Montañez mergulhou fundo e foi aprender sobre todas as áreas da empresa. Ele passava suas horas vagas aprendendo sobre os produtos, a fabricação e até mesmo como funcionava o marketing. Em suas folgas, ele perguntava aos vendedores se poderia acompanhá-los para ver como funcionava o processo de vendas. Em meados da década de 1980, a empresa começou a passar por dificuldades financeiras. O presidente da empresa da época anunciou uma nova iniciativa. Ele disse a todos os 300 mil funcionários: "Vocês vão trabalhar como se fossem os donos da empresa." Alguns funcionários pensaram que era apenas um jeito de fazer eles trabalharem ainda mais. Porém, Montañez prestou muita atenção a esta mensagem. Um dia no trabalho, uma máquina quebrou, fazendo com que um lote inteiro de Cheetos saísse sem aquele pó amarelo sabor queijo. Sabendo que os salgadinhos seriam descartados, ele então levou o máximo que pôde dos Cheetos sem sabor para sua casa e os cobriu com uma combinação de especiarias que havia criado. Toda a sua família e seus amigos curtiram muito o sabor apimentado que ele havia colocado nos Cheetos. Nesse momento, Richard notou que era hora de agir como um dono. Ele procurou em uma agenda da empresa o telefone do CEO e resolveu ligar. Após falar com a secretária, que era um zelador e que trabalhava na planta de Rancho Cucamonga,
ela pediu para ele aguardar um pouco. O presidente adorou a iniciativa e falou para Richard preparar uma apresentação, porque eles se encontrariam em uma reunião dali 2 semanas. Junto de sua esposa, Montañez correu até a biblioteca para pegar todos os livros sobre estratégia de marketing e se preparar para a apresentação. Os livros, junto com seu tempo gasto estudando todos os processos do negócio, permitiram que ele se preparasse para a reunião que mudaria sua vida. 2 semanas depois, Montañez entrou na sala de reunião e contou tudo o que havia aprendido sobre a Frito-Lay e a ideia em que estava trabalhando. Durante as suas visitas às lojas, acompanhando os vendedores, Montañez notou que a Lay's, Ruffles, Fritos e Cheetos eram estocados bem ao lado de prateleiras contendo produtos mexicanos, porém a Frito-Lay não tinha produtos apimentados ou picantes. E disse: "Ninguém está nem por um momento pensando no mercado latino, mas por todo lugar que eu olho, vejo esse mercado pronto para explodir." Então ele abriu sua mochila e tirou 100 saquinhos de plástico, que ele havia preparado do zero, todos selados com o nome e logo que ele mesmo havia desenhado. Inclusive, ele mesmo usava uma gravata que ele comprou e pagou $3, especialmente para a reunião. E aos 26 anos, ele entrou naquela reunião como zelador e quando acabou sua apresentação, após um breve silêncio, o presidente então falou: "Pode esquecer essa vassoura e vem com a gente." O protótipo criado por Montañez se tornou a linha Flaming Hot Cheetos, que se tornou um dos lançamentos de produtos de maior sucesso da história da Frito-Lay. E como Montañez previu, os novos produtos ajudaram a captar um grande segmento da comunidade latina. Flaming Hot Cheetos teve uma grande campanha de marketing e se tornou um ícone da cultura pop. Já Richard Montañez se tornou vice-presidente da PepsiCo e acumulou uma fortuna de mais de $20 milhões. Hoje aposentado, Richard dá palestras motivacionais e aulas em turma de NBA. Certa vez, perguntado como ele poderia dar aulas sem ter nenhuma formação, então ele falou: "Eu sou formado em ser pobre, faminto e determinado." A história de Richard Montañez é um exemplo incrível de como pessoas aparentemente comuns são capazes de grandes feitos. Por conta disso, não devemos nos vitimizar pela nossa situação atual, pois tudo é possível desde que estejamos preparados para as oportunidades que aparecerem pelo caminho. Agora, vamos ficando por aqui. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, não esquece de deixar o like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!